Nosso bate-papo de hoje, nós iremos abordar arquitetura e bem-estar. Comigo hoje na bancada, ela, minha parceira, Fátima Simões. Oi, gente. Mais uma vez por aqui, é um prazer, viu, Sônia? Agradeço o convite. E para tirar todas as nossas dúvidas hoje, olha, Fatinha, vamos aproveitar, viu? Vamos. Ela, Natália Lobo, arquiteta. Obrigada, Natália. Obrigada a você. Olá, gente. Vai ser um prazer fazer esse bate-papo aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer um projeto sozinhas, hein? Olha lá, é. Natália, como é que funciona? É melhor você juntar-se ao engenheiro e fazer um projeto, ou você pegar uma casa pronta é mais fácil para você? Então, Sônia, começar do zero sempre é mais fácil para o arquiteto. Talvez não para o cliente. Para o arquiteto é sempre mais fácil. A gente consegue dimensionar o tamanho, né, dos ambientes, do que o cliente deseja, de acordo com as necessidades, porque você tem um espaço aberto a construir. Quando a gente já pega uma construção existente, aí você tem que ficar adaptando e às vezes é mais difícil pro arquiteto. E mais oneroso para a pessoa, sim, né? Sim, também. E a questão de apartamento também é a mesma coisa, né? Sim, sim. O que é mais fácil, decorar uma casa ou um apartamento? Um apartamento. Uai! A área externa, né? A casa tem área externa. A casa costuma ter paisagismo, os muros da edificação, isso tudo dá um trabalho a mais. A iluminação, porque na casa a gente tem que trabalhar a iluminação externa, e o apartamento muitas vezes a gente não precisa fazer isso. E a questão do bem-estar numa obra, numa arquitetura? Cada ambiente, ele é diferente um do outro, cada pessoa é diferente da outra. Conseguir captar o que o cliente quer. É fácil para você? Isso é um treinamento, né? A gente tem que ter um pouco de sensibilidade. Nessa hora entra um pouco a psicologia com a arquitetura. A gente tem que ter a sensibilidade de entender os sonhos, expectativas dos nossos clientes. Não é fácil, mas com o tempo a gente acaba conseguindo captar melhor, né, esses desejos. Porque eu imagino, Fatinha, que tem ambiente que vamos supor assim, você quer uma peça ali, você fala assim, não, aquele negócio não vai ficar legal. Sim. E a pessoa insiste naquilo ali. Sim. Mas é o seu nome que está ali. Claro. E aí? Aí eu tenho que... Com a questão de 3D hoje, a realidade virtual que a gente cria, é até mais fácil mostrar isso para o cliente. Antigamente, quando a gente não tinha esse programa de computação, o cliente tinha muitas vezes que imaginar como que ficaria a nossa ideia. Hoje em dia eu já consigo colocar em software que a gente mostra em 3D como que já vai ficar o ambiente do cliente. Porque às vezes ele imaginava de um jeito, você imaginava do outro. Antigamente tinha muito aquela cultura que o arquiteto era caro, porque o cliente imaginava uma coisa, o arquiteto outra. E quando ficava pronto, muitas vezes tinha que quebrar, tinha que refazer. E isso gerava um custo novo à obra. Porque um projeto bom para mim pode não ser bom para ela, né? Claro, com certeza. Então tem esses detalhes. E mesmo assim, às vezes, você contratando um arquiteto, aí você começa a dar palpite, um monte de coisa, aí acaba saindo errado. A gente acaba não se entregando 100% para o arquiteto, né? Sim, isso ocorre com frequência. A gente, mesmo com o software, com todos os programas, a gente apresenta para o cliente, ele dá ok. Ah, não, é isso mesmo. E durante o andamento da obra ele fala, mas se mudar isso aqui, se mudar aquilo ali, aí descaracteriza todo o projeto e fica bem diferente do que era planejado, né? E você preza pela questão da convivência, porque hoje em dia, filho no celular, às vezes marido assistindo futebol, a mulher lá fazendo os afazeres. E você consegue, de certa forma, fazer um ambiente que você consegue integrar todo mundo? Com certeza, é muito usado. Na verdade, quando o cliente me contrata, eu sempre faço um briefing, que aí ele vai me falando a rotina da família, né, os hábitos, gostos, e aí eu vou anotando aquilo tudo e tentando enquadrar o projeto naquela rotina. Até mesmo porque, né, a nossa casa é nosso porto seguro, né? Com certeza. Ali você derrama as alegrias, as tristezas. No final do dia, né, com quem trabalha fora, é pro lugar que você volta, que você quer ter paz, descansos, né, a sensação de bem-estar, isso é fundamental. E aí, Fatinha, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que deve ter clientes também que não conseguem expressar o que eles querem.
Aí é muito mais Aí difícil. você já vai ficar meio dividida, sem saber assim, por onde começar, talvez. Acontece, muitas vezes no briefing eu pergunto pro cliente, o que você gostaria? Não, eu gosto de tudo. Mas me fala uma referência de algum item, né, do ambiente que você está querendo, me mostra alguma foto. Não, eu gosto de tudo. Eu sou super aberta, o cliente fala comigo. Aí eu pergunto algumas coisas, você gosta disso? Gosto. E ele vai pontuando tudo que ele gosta. Quando eu apresento o projeto, eu baseando naquela entrevista, mas eu não imaginei isso. Eu entendo o cliente que ele não imaginou, mas é super importante que ele já venha até a mim com algo determinante, né? Natália, eu gosto muito disso, eu gostaria disso. Porque não quer dizer que eu vou atender todas as solicitações, mas eu vou trabalhar em cima daquilo. Você tem que ter o fio da meada. Com certeza. Para puxar. A pandemia serviu muito para isso, né? As pessoas perceberem que a gente estava deixando de melhorar a casa da gente, né? Onde que a gente fica grande parte do tempo e às vezes você via lá uma cortina rasgada, um sofá, entendeu? Aí as pessoas se despertaram muito nessa época, né? A pandemia, para nós arquitetos, assim, eu não posso dizer que a pandemia foi excelente, gente, de forma alguma, mas foi o boom dos clientes, né, das pessoas passarem a olhar para dentro da sua casa, procurando o seu bem-estar, porque muitas vezes, né, a gente se apega a viagens, lazer, roupas, algumas coisas externas, e entra no ambiente familiar e aquilo tá bom, você tá vivendo a rotina, você tá cansado, você não tem nem tempo para olhar para o ambiente. E com a pandemia a gente acabou tendo mais tempo. E aí que as pessoas começaram a olhar e procurar a satisfação no ambiente familiar. Porque às vezes na sua casa você nem presta atenção. Sim, é tão corrido. Ponto e tá ali todo dia. Sim, então você acaba acostumando. Acostuma com a mudança. Verdade. Não é? Verdade. E tem projetos que são lindos, maravilhosos, mas não tem praticidade, né? Isso aí, eu escutei uma frase de uma cliente, alguns anos atrás. Ela falava assim, Nath, eu amo seus projetos. E ela era minha cliente de muitos anos. Ela falou, só que eles serão ainda melhores quando você tiver sua casa. Porque além de bonito, eles serão mais funcionais, que você vai passar a entender que a questão da praticidade, às vezes, é melhor do que a estética. E isso foi mesmo, eu senti isso. Hoje em dia, meus projetos são muito mais funcionais do que belos. Claro que eles são bonitos, lógico. Mas eu tento ver a praticidade para meus clientes em primeiro lugar. Existe projeto para pessoas alérgicas? Existe. Existe até porcelanato para pessoas alérgicas. Eu não sabia dessa. Existe. Para mim é novidade. Hoje em dia... Existe tapete, estofado, existe. Hoje em dia tem muitas opções, né? Sim. Opções de revestimentos, assim, inúmeros e inúmeros. Sim, tem revestimentos hoje antibactéria. Entendeu? Com deficiência, né? Hoje tem os elevadores, né? Tem as rampas. As coisas têm evoluído bastante, né? Muito, a tecnologia tem avançado bastante nesse quesito de obra. Mas e aí? Aí eu vou supor assim, a questão dos alérgicos. A beleza é a mesma do material? Sim, são produtos muito bonitos, mas são limitados. Talvez a gente não tenha uma quantidade de materiais quanto, né, o material normal. Menos opções, sim. Exatamente. Talvez não tenha tanta variedade, mas é belo, muito bonito. No seu pensamento, o que faz a gente sentir bem dentro de um ambiente? Você se encontrar dentro dele, você querer voltar para ele. Não tem eu não posso te falar um produto, uma mesa vai me fazer. Não, você tem que se sentir bem dentro do seu ambiente. Você tem que querer voltar para aquele lugar. Igual quando a gente viaja. Você pode estar no lugar mais bacana do mundo, você quer voltar para sua casa, porque é ali que você se sente no final, né? No final, nos últimos dias. Você falou, nada melhor do que minha casa. Alguns casos sim, mas outras a pessoa sente realmente falta da cama, porque tem uma cama mais confortável, tem alguns itens né, que a pessoa coloca uma poltrona, que é um local de leitura, então a pessoa acaba sentindo falta daquele lugar. Porque eu não sei se a Fatinha concorda comigo, tem ambientes, tem casas que são bonitas, tem toda uma estrutura, mas as pessoas chegam nelas e, tipo assim, que vai ali,
cumpre com a função social e já vai embora. Tem outras que não. Tem outras que as pessoas ficam, dá o horário de ir embora e você fica, entendeu? Você estende. Por que acontece isso? Esses dias eu discuti isso com uma cliente. Ela falou, Natália, eu quero uma casa bonita, mas eu não quero uma vitrine. Eu quero uma casa que more gente. Porque a gente costuma ver, né, nessas mostras de decoração, aqueles ambientes maravilhosos, mas aquilo não se adequa à realidade das pessoas. Se você tem 2 filhos, como você vai ter um ambiente lindo, sem nenhum armário, sem nada? A gente tem itens a guardar, produtos, então aquilo ali é de mostra. Aí a minha cliente falou comigo, Natália, eu quero uma casa que more, que as pessoas morem, que tenha armários, que tenha itens que a criança possa brincar e não bata e não machuque, quina viva. Ela falou que era uma casa habitável. Seria funcional. Exatamente. Aconchegante até, né? Porque Com eu aconchego também. Que a gente vê, é o que eu comentei nas mostras. Nossa, que ambiente lindo. Você não imagina ninguém morando Só ali. pra foto. Só pra foto. Né? Engraçado isso, né? Agora, tudo que incomoda no ambiente pra gente, já é um sinal que não está bacana aquilo ali? Sim, com certeza. Na verdade, tem pessoas que têm limitações a cores, produtos. É o que eu te falei no briefing que eu faço. Tem pessoas que não gostam de alguns elementos materiais, algumas com questão de paleta escura, outras com revestimento que remetem a um estilo. E se você está vivendo naquele ambiente que você não gosta, isso vai alterar o seu bem-estar. Uma noite de sono. Depende de quê? Uma noite bem dormida? Depende do conforto, com certeza. E para o conforto, muitas vezes, a gente precisa trabalhar a arquitetura. E esse conforto tem que? Na iluminação? Na iluminação. Nas cores também, né? Também. Na refrigeração, vai Eu lavar falo eu falo cores, porque às vezes ele fala, no quarto usa-se umas cores mais tranquilas. Sim, Ainda existe isso? Existe. O fator de tonalidade influencia o humor da gente. Então, a gente sempre tenta usar tons sóbrios no quarto, porque isso estimula. Qual cor que altera o humor da gente? Vou fazer o teste. O vermelho. O vermelho, o laranja, ele tende a abrir o apetite. Então, por isso que essas grandes marcas, né, de alimentação sempre usam essas tonalidades. Eu tive numa casa lá nos Estados Unidos, perto de Nova York, e na casa dessa pessoa, um cômodo era laranja, outro era verde escuro, outro era azulão, assim, eu fiquei assim, aí eu ainda comentei, falei assim, gente, mas muito diferente. Aí ela falou comigo assim, você não tá gostando, né? Eu falei, não, a gente tá acostumada, eu acho que no Brasil as casas lá são horrorosas, as pinturas, é engraçado, né? Demais, mas é muito da cultura e é muito pessoal. Cada cliente tem uma forma de entender o seu ambiente. Eu ia falar muito isso. Pessoal, é difícil você falar o que é certo, o que é errado. A gente tem que pontuar o que atende melhor o espectador. Cores mesmo é da personalidade. Né? Eu sou monocromática. A minha sala é toda. Aí a minha irmã tem 10 anos. Não, você tem que colocar uma madeira, você tem que colocar uma cor, mas eu sou feliz com a minha sala monocromática. Claro, eu entro e acho, bem-estar. Ela me causa um bem-estar. Eu não quero mudar nada nela. Sim, talvez se você então, mudar, você vai querer voltar. Você vai falar, não, eu me sentia mais em paz com aquela tonalidade. Então, é pessoal, muitas muito vezes. Pessoal. Eu tenho os clientes que amam paleta mais escura, moderna, e outros que têm pavor. Quero tudo branco, não quero colocar nem um ponto de cor, Natália. Outros já querem, eu quero colorido, porque eu quero vida. Mas tem a questão, eu lembrei agora você falando, da moda. Quando eu construí, todas as casas eram brancas. Tudo branco. Né? Agora não, agora já mudou. Já, as casas estão até mais escuras. Né? Que é lindo também. Mas tem os momentos, né? Com certeza. Depende muito. Mas é o que eu estou te falando, é muito pessoal. Por mais que esteja usando, né, os elementos escuros agora, em questão de fachadas, e até mesmo em ambientes internos, vai muito da personalidade da pessoa. Eu acredito que a arquitetura, ela deve ter um nicho de pessoas mais bem resolvida financeiramente. Mas não quer dizer que uma pessoa com uma situação financeira mais equilibrada, que ela não consiga fazer um projeto e ficar bacana, né? Com certeza. Eu atendo diversos públicos. Eu não tenho um nicho pré-definido.
apesar, né, de eu atender um volume maior de pessoas. Mas não quer dizer que eu estou limitada àquilo. Eu atendo todos os públicos. Eu tenho gente com poder aquisitivo, né, para investir menor, que eu atendo da mesma forma. E faço um projeto em cima da expectativa dele. E o que é mais interessante é que, às vezes, tem projetos que a casa, vamos colocar aqui o telhado, olha na minha casa, como é que é o telhado lá? Me fala aí o nome. O telhado dela é colonial. Colonial. Aí, vamos supor, eu falo assim, eu quero mudar ele para quadrado. Aí ela vira para mim e fala assim, tem jeito, é só chegar a fazer isso, mas tem que quebrar, tem que tirar o telhado? Não tem. Então, assim, hoje está tudo muito prático, né? Hoje tem uma variedade muito grande de materiais para a gente poder fazer uma obra. A questão do telhado, antigamente a gente tinha que arrancar o telhado todo. Hoje a gente consegue fazer uma platibanda, que é uma estrutura que a gente cria em volta desse telhado e camufla ele. Isso já é possível. Antigamente a gente já não conseguia isso. O que você coloca num projeto assim que é essencial? Se eu não colocar isso aqui nessa casa, não vai ficar bacana. Deve ter algo, né, Fátima? Às vezes um lustre grande, não sei. Na verdade, ultimamente, assim, a Fátima falou da tendência, mas hoje em dia, 95% pede um marmorizado em algum lugar. 95% pede alguma coisa marmorizada. Ou piso, um detalhe na parede, um quadro com elementos, sempre estão me pedindo esse material. É interessante, né? Porque que dá uma mudada, a gente vê se fica bem diferente e fica bacana, né? As pedras, elas voltaram com tudo, tem em torno de uns 4, 5 anos, elas voltaram com tudo. Então, estão em evidência. E os clientes têm pedido bastante. O relevo... Já deu uma diminuída. Então, assim, às vezes o volume já deu uma diminuída. Aí você faz ali a obra e coloca aí passa 2 anos mais ou menos, 1 ano e meio, aquele negócio já caiu, aí você já está de olho no outro, e não é uma coisa que dá para ser feita sempre. É o que eu estava comentando com vocês. Como o vestuário, a arquitetura vai da mesma forma. Tem uma feira que tem em Milão todo ano, e lá sai o que vai ser lançado no mercado da arquitetura. Então, o Fashion Week da arquitetura. O Fashion Week da arquitetura. Mas tem coisa que predomina mais tempo, né? O LED, por exemplo, há quanto tempo está o LED aí? Nossa, parece LED que continua, né? Tempo. Só que ele muda as formas. A gente pode olhar, ele já teve em evidência de forma visível, de forma embutida. Ele sempre está alternando. Ele está em evidência ainda, mas ele já teve... Ele ficar escondidinho atrás do armário. Hoje em dia tem agora o perfil de LED. Então, ele está alternando sempre. Cozinha tem segredo para você ter um bem-estar dentro dela? Tem. O que seria? Tem a questão da ergonomia, que você tem que pensar num local que fique prático. Fogão, geladeira e bojo, que é a pia. A gente tem que pensar nisso, às vezes, como um triângulo, como uma questão ergonômica. Tem uma fórmula, assim. Pensar também a questão de gavetas, os locais, se a pessoa, né, de acordo com o cliente, gosta de cozinhar, não gosta, a gente tem que fazer essa entrevista toda. Porque tem gente que gosta da cozinha toda fechada para não vazar, nem cheiro, nem nada, né? Outros já gostam de interagir, né? Tem gente que não usa, que é só como vitrine. Ai, que lindo o meu ambiente, vou receber alguns amigos. E não tem utilidade a cozinha. E o pessoal continua fazendo integrado cozinhas, porque teve uma fase, né? Mas ainda que a tendência era essa, integrar todos os ambientes. Mas ainda continua. Nossa, assim, eu recebo muito pedido da integração de ambientes. Porque antigamente a gente tinha ambientes, né, menores que muitas vezes não era utilizado. A questão de uma sala de estar normalmente é pouco utilizado. Se você integra ela toda no ambiente, talvez ela atenda melhor. Quando você entra no início do projeto, a questão do sol para os quartos, posição... Sim, a gente tem que pensar tudo na posição isso, piscina, ventilação, isso tudo a gente tem que pensar. A piscina mesmo tem que ter sol. Com certeza. Já vi casos de pegar piscinas com sombra. Eu também. Porque a edificação, a própria edificação tampou a piscina. O sol, né? Eu conheço também a pessoa. Deu sombra na piscina. Deu sombra.
Eu fui numa casa há pouco tempo, num condomínio, e chegando lá era 2 pavimentos. Aí tinha uma escada pro lado de fora, que a pessoa saía do quarto, entendeu? E se ela quisesse ir para a rua, tá, e ninguém que está lá dentro da casa ver, ela conseguia fazer isso. Isso não é uma coisa bacana, né? Que acaba adolescente. De jeito nenhum, né? Não é muito usual. Porque você dispersa ali e perde o controle da família, né? Sim. A não ser que a pessoa tenha uma rotina que necessite dessa disposição, mas não é muito usado. Outra coisa também que a gente vê muito nas casas é a planta, o verde. Mesmo que seja artificial, muitos têm, né? Ah, mas o verde, ele traz a sensação do bem-estar, né? Do aconchego. Com certeza. Você fica sentindo, você sente. Isso já é comprovado que ele está muito relacionado ao bem-estar. E o interessante do verde, quando ele é planta natural, é que você vê ele nascendo, crescendo, de repente dá um botão, tá, e cai, morre. Pra gente ver que até as plantas passam por um processo, sim, né? É muito interessante. Tem vida ali também, né? Tem gente que conversa com as plantas. E olha, Sônia, eu não acreditava nisso, mas eu acho que elas sentem mesmo, viu? Será? Eu não acreditava. Não acreditava. Eu tenho algumas plantas lá no escritório. Meu ambiente é pequeno, ele não é ventilado e não tem iluminação natural. Mas teve um período que eu falo que como que eles sentem a nossa energia. Que eu estava com alguns problemas, nada envolvido com a empresa, problemas pessoais. E minhas plantas estavam horríveis, horríveis mesmo. Depois que eu superei esses problemas, hoje eu olho para elas e está no mesmo ambiente. Sem ventilação, sem iluminação. Então, assim, a gente vê que elas sentem mesmo. É energia. O olhar da gente, também, né? Sim. Porque o olhar da gente quando tá triste, ele vê tudo feio. A planta, é engraçado, um dia desse eu até fiz uma postagem dessa no meu Instagram, mostrando ela, né, durante esse período, mostrando ela hoje. Ela tá radiante hoje, crescendo mais que nunca, o pó da planta. E ela tá lá, super feliz. A planta tava na mesma vibe. Ela sentiu. Quando você pega uma casa de aluguel, a pessoa quer decorar, vou alugar essa casa por 3 anos, um exemplo, né? Mas eu quero fazer um ambiente bacana. E aí? Você não pode quebrar, às vezes, uma parede, você não pode mudar um monte de coisa. Dificulta um pouco, né? Dificulta, mas não é impossível. Mas aí o cliente também tem que ter consciência que aquele ambiente tem limitações. Por que eu te falo limitações? Porque muitas vezes você não vai investir num móvel modulado, você não vai fazer um investimento muito alto, você não vai mandar fazer uma marmoraria, uma troca de revestimento. Mas dá, tem itens que a gente consegue trabalhar. Um elemento que está em evidência já tem alguns anos, muitos amam, alguns não, chama o Bosserri. O Bosserri ele consegue trabalhar o ambiente, alguns detalhes, sem ter um custo muito alto. Papel de parede, efeito cimento queimado, valoriza bastante. Então a gente tem os produtos que eu costumo falar que é de lar de aluguel, que é muito usado, né? Eu tenho um papel de parede na minha casa, que é um pé duplo na sala. Eu coloquei ele, depois que eu coloquei, ninguém nem percebe que tem ele. Nossa, eu fico tão triste. Você queria que tivesse, né? Pelo investimento? Pelo investimento, entendeu? Uma parede então, assim, enorme. Uma parede enorme, aí você imagina, né? Com certeza. Aí é complicado. Outra coisa que chama muita atenção. Se eu tenho uma casa hoje, toda mobiliada, eu apaixonada com a casa, não sei o quê, aí eu mudo para uma outra casa. Por que aqueles móveis dali, muitas das vezes, na outra casa, não enquadra? Não enquadra. Talvez é o design da casa, o tamanho dos ambientes, isso tudo influencia. Muitas vezes o ambiente que você estava era muito maior ou muito menor, não fica proporcional. Aí a gente tem que vir fazer um projeto adequando, colocando esses móveis existentes, porém acrescentando alguns outros itens. Entendi. Porque realmente, assim, eu mesmo mudei de um apartamento para uma casa e eu trouxe muita coisa comigo. Talvez foi uma besteira que eu fiz, porque depois que você traz, o trem fica ali, né? Sim. E eu percebo que não conversa. Pode ocorrer. Talvez pelo estilo, né? Como você comentou do apartamento, não enquadra no estilo da sua casa, ou o tamanho mesmo.
A gente estava falando negócio de cores, que a Fatinha comentou. Hoje, as cores das casas, que teve a fase do cinza, né? Aí nós estávamos falando sobre as... E hoje, aí? por incrível que pareça, uma tonalidade que é muito pedida é o preto na fachada. É isso. Os clientes pedem bastante. Acham que ficam mais moderno. Mas diminuiu o ambiente, não? Não, na fachada nem tanto, mas ela traz um toque de modernidade. Que é o que eu acho que dá uma imponência também. Sim, sim. Fica bem chique. Fica muito elegante, a casa fica mais bonita, imponente, isso mesmo. Faz parte da tendência também agora, né? Engraçado, momento. a gente veio com branco, aí foi pro cinza, agora tá no preto. Assim, mudou completamente, né? E madeira? Madeira é atemporal. Sempre usado, sempre. Hoje em dia a gente tem recursos como MDF, porcelanato, PVC, que imita madeira. Que aí você tem uma manutenção menor. Mas madeira não cai de modo nunca. Fazer o projeto sonho da pessoa, você já conseguiu, assim, pegar e falar assim, a pessoa virar e falar assim, não, estou... Porque na hora que fica pronto, você vira e fala assim, não, era tudo que eu queria. E depois, às vezes, você vai ver a praticidade do dia a dia. Não é que você erra no projeto, mas a gente vira e fala assim, não, eu já falo em casa, armário de cozinha lá embaixo, você pegar alguma coisa, opa, já começou a dificultar. Tem até essa questão da idade também, as posições dos móveis, né? Até a altura do cliente influencia. Se é um cliente mais alto, se é um cliente mais baixo, a altura de bancada, isso tudo influencia. A idade, né? Também. A idade. A idade. Você já pode baixar, você não pode subir aí. Como é que faz? Mas é verdade. Eu estou rindo aqui, limitações, tá? A gente tem que pensar nessas limitações. Com certeza. Às vezes o cliente é muito baixinho, se eu fizer um armário até o teto, ele vai ter que toda hora buscar a escada para poder manusear aquele armário. Não faz sentido. É um trabalho de muita responsabilidade. Às vezes o cliente é muito alto, ele tem que ficar baixando, e isso não gera um conforto a ele. Quando você faz um projeto, você dá uma assistência ou como é que funciona? Então, eu sempre dou uma visita cortesia depois que eu finalizo o projeto e deixo o meu escritório de portas abertas para receber ou tirar dúvida dos fornecedores, tanto pelo WhatsApp como presencialmente. Lógico que tem que agendar um horário, mas eu tento dar um suporte. Eu não consigo ficar vigiando a obra do cliente. Porque para isso tem profissionais habilitados. Mas tem você faz esse serviço à parte? Eu quero te contratar para você vigiar. Isso eu não faço. Eu faço visita que eu consigo falar, isso aqui tá ok, isso. Mas essa questão de processo da obra, aí teria que contratar uma pessoa especializada. Não seria um serviço de... Não, mas é a fiscalização de mesmo, obra. Tem pessoas que trabalham só com isso hoje em dia. Porque às vezes assim, uma cochilada do mestre de obra, do engenheiro, o negócio é trágico. Com certeza. Problemas seríssimos. Tem clientes meus que contratam esse serviço porque a Natália, eu não quero lidar com pintor, com pedreiro, com gesseiro. Eu quero lidar com uma pessoa responsável por isso. Sim. Eu não quero lidar com todo mundo. Justo. É mais caro? Mas talvez você tenha a paz, né? O conforto de falar, olha, entreguei ali, tem um responsável. E você evita problemas futuros, né? Com certeza. Porque lá na frente, você sempre descobre alguma coisa que não deu certo. Isso é aquele famoso serviço que o pessoal fala, eu vou contratar um prestador de execução de obra. Então, contrata e entrega para ele. E a gente até quando, né, Fatinha, nunca teve um arquiteto, você acha assim, altamente desnecessário. E eu vou te falar um negócio, depois você passa a ter um arquiteto, você vê o quanto que você economiza. É um caminho sem volta. Você economiza demais, porque às vezes você vai lá e compra alguma coisa, coloca lá, fica bacana, mas depois a coisa você vê para os outros olhos, compor aquilo tudo, o ambiente ali não fica bacana e o arquiteto já vem e te fala até onde tem, onde que não tem. E a questão dos espaços. O arquiteto, ele coloca armário, eles arrumam... Você imagina? Olha só, antigamente tinha essa cultura do mestre de obra, né? Bem antigamente. Aí o mestre de obra ia lá, riscava no chão. Vai ser isso aqui, fulano. Ele muitas vezes fazia uma casa dessa forma e só dividia. A gente tem uma infinidade de formas de criar uma casa, de criar um ambiente. Talvez aqui a gente não precise de um corredor lateral, aumente sua sala.
Então, antigamente era usado. O pessoal chamava um mestre de obra, ele pegava e fazia isso aqui, ó. Depois de ir dividindo, fazendo aquele tanto de ambiente pequenininho. Para mim, mestre de obra é aquele que vigia os pedreiros, né? Ele ainda era ele que fazia. Antigamente, nas construções, né? Muitos anos atrás, era o mestre de obra que mandava, era o arquiteto. Arquiteto, engenheiro. Tudo, eu acho que o arquiteto, eu acho que é o único que não consegue atender online, né? Ou consegue fazer um projeto via online. A pessoa manda o projeto do engenheiro. Todo o Brasil. Consegue? Todo o Brasil. Só mandar as medidas do lote? Só, né? E muitas vezes eu tenho alguns parceiros em outras cidades, eu busco, vão lá, tiram as medidas pro meu cliente e eu elaboro o projeto. Coisa boa, eu não sabia dessa, né? Eu achava que era mais presencial. Porque às vezes você visualiza um ambiente, às vezes você pega na internet, por exemplo, né? Às vezes apartamentos que estão vendendo, aí você olha, você vira e fala assim, não, que sala imensa. Às vezes você chega lá e aquela imensidão que você viu na foto, aquilo não existe, né? Mas com a dimensão a gente consegue fazer tudo. A partir do momento que a gente tem as medidas, a gente consegue elaborar tudo. Fotografia não, mas com medida sim. Eu vi um apartamento esses dias que você entra dentro dele, aí você fala assim, tem 3 quartos, tem sala, tem cozinha. Aí na hora que você olha o quarto, você vira e fala assim, aqui deve caber o quarto, só a cama e olha lá. E às vezes não, né? Em São Paulo, gente, é muito usado esses ambientes mais compactos, né? O metro quadrado lá é muito caro, né? Então, eu já atendi lá, que era 50 metros, 2 quartos, um banheiro, sala, copa, cozinha e a varanda, né, gourmet. Então, aí eu fiz esse projeto com o meu cliente, integrei, porque se dividisse ia dar ambientes muito compactos, quartos menores, mas bem elaborado, com bastante armário. Então, o projeto, nesse caso, é ainda mais fundamental. Quando é pequeno assim, apesar que a tendência do estúdio é mais para jovem, né, solteiro, às vezes seria melhor até montar um estúdio, né? Ou não? As pessoas querem a privacidade delas. Não, o estúdio também está sendo muito usado. Está sendo muito usado. Mas é mais para solteiro, não? Sim. É difícil você conciliar uma família num ambiente compacto, né? Porque às vezes é limitado até a circulação. A circulação costuma ser menor. Como que você vai ter mais gente circulando nesse ambiente? Verdade. Quer fazer mais alguma consulta, Fatinha? De quanto em quanto tempo é bom a gente renovar? É quando a gente está vendo que está precisando? Está incomodando. Então, eu vou tirar uma experiência lá do público do escritório. Eles reformam, né? Reformam não, atualizam. Atualiza. Em torno de 5 anos, 5 a 6 anos, que é o que eles usam para poder dar uma atualizada. Um revestimento que caiu um pouco de moda, que tem alguma outra coisa que tem evidência, a gente acaba trocando. Mas itens menores, não grande reforma. Né? Meu tempo está vencendo. E hoje dificulta muito também que profissional está difícil, né? Aqui eu acho que está mais que nos outros lugares. Que a gente tem essa questão de muita mão de obra ter ido embora da cidade, então ainda está um pouco mais difícil. É complicado, né? Você quer as coisas bem, aí você vai partir para o papel de parede, o piso colado, né? Mas mesmo o papel de parede, o piso colado, mesmo assim? Tá difícil de achar mão de obra. Tá bem difícil. Espero que a gente consiga fazer as renovações nas casas da gente, né? Mas ainda tem gente. Ainda tá tem um gente. pouco mais difícil. Mas ainda não pode gente. desistir. Não, mas ainda tem gente. Mas tá mais difícil. Fatinha, quero te agradecer a sua participação mais uma vez, tá? É muito bom estar com você aqui. Natália, foi um prazer também estar com você. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Natália, muito bom. Gostei demais desse bate-papo. Então, você viu como é que é facinho? Muito agradecida. É facinho, pode aceitar todos os convites de podcast. Morro de vergonha, Estou aqui, mas morro de vergonha. Mas é muito tranquilo. Sim, tá? Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada, Fatinha. Foi um prazer estar aqui. Prazer nosso. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.